a gente fala mais uma vez sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia atingiu um hospital e deixou 2 mortos e 30 feridos no ataque aéreo da última madrugada. O jornalista Luiz Kawaguchi, da Gazeta do Povo, já está com a gente para falarmos mais sobre isso. Não é a primeira vez que os russos atacam alvos civis da Ucrânia, né, Kawaguchi? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, telespectadores. Pela última contagem das autoridades ucranianas, mais de 200 hospitais já foram bombardeados. Alguns com não tanta gravidade quanto esse que aconteceu no último bombardeio. A gente sabe que esse hospital foi atingido em Dnipro, essas imagens aí que nós podemos ver. Pelo menos aí, durante toda a última madrugada, foram lançados 17 mísseis e 31 drones sobre a Ucrânia. Então, só nesse hospital aí, mais de 30 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Entre essas pessoas feridas, tinha até 2 crianças. Esse é mais um crime de guerra aí cometido pela Rússia. A gente sabe que os russos não fazem a menor distinção entre alvos civis e alvos militares. Um dos primeiros casos que ocorreu foi muito simbólico no início da guerra, foi quando os russos bombardearam uma maternidade em Mariupol. Isso foi considerado aí um crime de guerra tão grave que até os países do Ocidente começaram a mandar armas mais potentes para a Ucrânia, depois de ver a cena dos pacientes sendo retirados às pressas e o hospital em chamas. E aqui o que nós podemos ver é um cenário muito parecido com isso. As pessoas estavam lá recebendo tratamento médico, eram civis. Poderia ter militares lá dentro? Sim, poderia. Às vezes acontece dos militares entrarem em alvos, em prédios civis, e eles acabam se tornando alvos militares. A gente não pode descartar isso. Não tem como dizer nem que sim, nem que não. Mas eu já vi militares entrando em prédios civis da Ucrânia e esses prédios acabam sendo bombardeados pelos russos. Mas mesmo que isso tivesse acontecido, não é justificável aí do ponto de vista ético e moral você explodir um hospital como a gente está vendo esse. É mais um dos crimes de guerra da Rússia contra a Ucrânia. E um dos grupos de paramilitares que lançaram um ataque dentro do território russo nessa semana é liderado por um neonazista. Qual é o impacto dessa descoberta, Kawaguchi? Isso tem um impacto muito negativo para a Ucrânia e que vai ser explorado aí pelos russos com certeza. O que aconteceu? Nessa semana, pelo menos 70 combatentes, que seriam paramilitares, eles entraram dentro da fronteira russa. Eles fizeram um ataque ali perto da cidade de Belgorod, que fica muito próximo ali do nordeste da Ucrânia. Então, pelo menos 2 grupos assumiram responsabilidade. Um que é a Legião da Liberdade russa, que são formados por russos, e esses não são neonazistas, esses estão dentro do guarda-chuva daquela Legião Internacional da Ucrânia. Mas o grupo que gerou o problema é exatamente desse cidadão que a gente está vendo, o Denis Kapustin, também chamado de White Rex. Ou seja, já o próprio nome faz referência a grupos supremacistas. Ele é da Corporação de Voluntários da Rússia, ou seja, é um russo que não concorda com o presidente Vladimir Putin e já há muitos anos foi para a Alemanha e lá se envolveu com grupos neonazistas, com torcidas de futebol e até com a Ku Klux Klan. E ele voltou depois para o território russo para lançar esses ataques. Por que isso é muito prejudicial para a Ucrânia, para a imagem da Ucrânia? Porque o presidente Putin já vinha acusando equivocadamente, ou talvez aí de má fé, o governo ucraniano de ser controlado por neonazistas. Isso é um absurdo gigantesco. O presidente Volodymyr Zelensky é judeu, não faria o menor sentido. Eu tive por quase 5 meses na Ucrânia e não vi símbolos neonazistas, práticas neonazistas. Isso é mais uma propaganda russa, é a forma que os russos tentam justificar para o seu próprio povo uma agressão injusta contra uma nação vizinha. O que eles vão falar? Vamos lá, trucidar os nossos vizinhos, aqueles caras que foram bacanas aí há décadas.
Não, ele fala, os nossos vizinhos se tornaram nazistas e se a gente não fizer nada, eles vão acabar com a Rússia. É assim que se conta mentiras e se tenta engajar o exército em uma campanha moralmente injustificável. É assim que funciona. E é isso que a Rússia vai se apropriar. É muito provável que esse grupo, do White Hacks, ele usou sim território ucraniano para lançar esse ataque. Talvez tenha até usado armas fornecidas pelos Estados Unidos, não dá para a gente saber. Mas até um site de investigações que é feito por jornalistas, o Bellingcat, investigou esse grupo e disse que eles são mais propaganda do que tem efetividade militar. Então eles fazem uma ação, colocam essas ações nas redes sociais para ganhar notoriedade. O próprio White Hacks não tem nem experiência militar. Então, provavelmente foi isso que eles fizeram, já é a segunda vez que eles atacam a região de Belgorod, e acaba ficando muito feio para a Ucrânia, que não tem essa ligação com neonazistas e acaba, por conta da ação desses grupos, a ação independente desses grupos, acaba dando argumento para a Rússia dizer que seria um país comandado por neonazistas. Não estou falando que não há neonazistas na Ucrânia, não é isso, mas eu estou falando que o governo não é influenciado por eles não têm participação política no país. Que coisa, hein? E uma outra notícia, Kawaguchi, um levantamento do think tank americano Filter Labs Inteligência Artificial mostra que o apoio dos russos à guerra está registrando uma tendência de queda na medida em que vai aumentando o número de baixas no campo de batalha. Isso quer dizer que o apoio a Vladimir Putin está caindo, Kawaguchi? Essa é a conclusão desse think tank. A gente tem que ver com alguma ressalva, porque é um think tank americano, mas o que ele diz é o seguinte: eles monitoram grupos de redes sociais, principalmente grupos do Telegram, que é muito usado ali na Rússia, e grupos que são públicos, então não tem a espionagem. Eles monitoram Facebook, eles monitoram o equivalente a essas mídias sociais que nós usamos, que tem lá na Rússia, eles monitoram esses grupos que são feitos no Telegram e conseguem achar uma tendência. Por quê? Porque a Rússia é um país autoritário. Falando claro, a Rússia é uma ditadura. Então não tem como você pegar as pesquisas de opinião e levar elas seriamente lá não que isso não aconteça nas democracias de vez em quando, mas lá na Rússia é completamente enviesado. Se você responde o que o governo não quer ouvir, você pode pegar uma pena de prisão. Então todo mundo responde o que o governo quer ouvir. E o que o público está de fato pensando é monitorado por think tanks como esse. E o que eles descobriram é que no começo da guerra começou a cair o apoio à Rússia por conta das baixas, mas depois esse apoio voltou com força, depois que a Rússia falou que havia uma ameaça existencial contra os russos. Mas agora o que esse grupo de pesquisa americano levantou é que aos poucos vão se acumulando cada vez mais baixas. A gente teve só ali para tomar a cidade de Bakhmut pelo menos 20 mil mortos e 80 mil feridos. Isso já está começando a impactar a longo prazo a opinião russa. Não significa que vai ter protestos que vão derrubar o presidente Vladimir Putin, mas significa que está tendo uma insatisfação crescente ali dentro da Rússia. Se a gente for pegar como termômetro, não dá para usar as pesquisas, mas quando a Rússia começou no ano passado o movimento de conscrição, ou seja, levar pessoas à força para servir nas Forças Armadas, mais de 100 mil russos tentaram escapar pelas fronteiras. Então, 100 mil tentando fugir, dá para a gente ter uma ideia que nem todo mundo está de acordo aí com o regime do presidente Vladimir Putin. E o que esse think tank descobre, o que ele traz dados, é que realmente existe uma insatisfação, essa insatisfação ainda está crescendo, mas por enquanto não ameaça o governo do presidente Putin. Muito forte a repressão, né, Kawaguchi? Demais. Obrigado, viu, pela presença, pelas informações todas. Bom final de semana para você. Até semana que vem, Kawaguchi. Para você também. Um grande abraço.